Você, Margot, conta a sua história. Bom, eu trabalho desde os 14 anos, trabalhei CLT 10 anos em telefonia, trabalhei na antiga CRT, não sei se alguém conhece. E após isso, que eu já tinha cansado de trabalhar de CLT, surgiu a oportunidade de comprar um restaurante. Um pequeno restaurante, tinha 40 lugares. E aí foi que começou essa nova trajetória. E hoje já estamos com 15 anos, vai fechar 16 anos agora em janeiro. E de 40 lugares, hoje são 154 lugares. Pretendemos abrir outro ano que vem, fechamos um esse ano. Então, tenho aí uma pandemia no meio disso. Enchente? A enchente, isso, eu participei. Onde fica o restaurante? Fica em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Okay. Bem no coração do Rio Grande. Então, é uma cidade que já vem sofrendo com algumas coisas. Antes da pandemia, teve o desastre lá de uma boate Kiss, que teve vários mortos. Então, a gente passou por essa crise, passamos pela pandemia e passamos pela enchente. Nós tínhamos 2 restaurantes e um deles foi afetado, que era uma região ali de Restinga Seca. E aí a gente optou por fechar e colocar energia para a abertura do outro, que a gente pretende abrir em março, né? Então vai ser outro aí grande desafio. E nisso surgiu em 2022 eu entrar de sócia com a DAI na Bonjour Rai, que é uma empresa de suplementos, são shots feitos de especiarias que ajudam aí na imunidade, anti-inflamatório, antioxidante. Porque como eu sou atleta e ela também, a gente se aliou para criar um produto que a gente gostava e que nos beneficiava no esporte. E aí surgiu a Bonjour Rai, porque tem esse nome. Eu moro no Canadá hoje, na região de Montreal, e lá, se tu chega a primeira coisa no aeroporto, eles vão te falar Bonjour, Hi. E se tu fala Bonjour, eles vão falar em francês, eles vão falar... se tu fala Hi, eles vão falar em inglês. E foi de lá que surgiu a empresa, e hoje a gente está aí com sucesso. Eu entrei o ano passado, e esse ano a gente deu uma reviravolta, trocando as embalagens, mudando o branding da marca, mudando a formulação. E quando a gente lançou, veio a enchente. Bem no meio do lançamento veio a enchente, que foi logo após a trinca, ali um fim de semana após veio a enchente. E isso deu uma abalada assim, grande em tudo, nos nossos planos, no nosso orçamento. Mas com resiliência, que já venho já com essa bagagem, a gente continuou e aí a gente está fazendo a empresa crescer cada vez mais. E pretendemos o ano que vem abrir lá no Canadá, né? Assim a gente espera. Muito bem, estivemos lá em Porto Alegre, falamos com quase 8.000 pessoas. Isso. Lá na Lugiano. Você estava lá? Eu estava lá. Que legal, foi maravilhoso. Uma semana depois foi triste. Não balde de água fria, mas quase uma cachoeira inteira de água fria inundando aquele estado, né? Imagino que tenha sido bem difícil, mas um filósofo grego teve uma frase, o nome dele era Flávios Augustus, estabilidade não existe. Não, isso eu carrego comigo. E a gente tem que carregar isso porque é uma frase aparentemente negativa, né? Mas não. É uma frase muito positiva, porque não existe positividade na negação. Não existe positividade em a gente fazer de conta que as coisas são lindinhas na vida, e elas não são. Não é? Sabe aquela coisa, vai dar tudo certo? Não vai dar tudo certo. Não é verdade? Tem pandemia, tem enchente, tem incêndio que mata dezenas de pessoas, jovens. Centenas lá na Boate Kiss, como aconteceu, chocou o Brasil inteiro. Tem doenças, tem mortes, a vida, ela é repleta de episódios que não são tão legais. E a gente tem essa convicção que, apesar disso, a gente deve lutar por aquilo que a gente busca. É uma mensagem positiva. A gente entender a realidade é um desafio positivo que a vida nos entrega. Porque, senão, cada situação difícil que acontece, a gente pode ficar ali debaixo da cadeira, debaixo da cama chorando, em vez da gente levantar e enfrentar. Eu não tenho nenhuma dúvida que, se eu perguntar aqui, cada um aqui tem uma história de superação para contar. Cada um aqui tem um momento difícil que teve que superar, uma perda que teve que administrar. Não é verdade? Então, se a gente abrir o microfone aqui, cada um vai contar as suas perdas e a gente vai chorar junto aqui.
na verdade? Então, não tem problema a gente chorar na vida. Tem problema a gente não enxugar as lágrimas. Isso tem. Não levantar a cabeça tem problema. Então, eu fiquei muito sensibilizado com o Rio Grande do Sul nessa época, porque foi tão legal a trinca lá no Rio Grande do Sul. Foi tão bacana, foi uma energia assim, incrível. Foi a primeira cidade que esgotaram os ingressos. E a gente, sei lá, em uma semana esgotaram quase 4 mil ingressos. A gente abriu e esgotou de novo. Quase que a gente fez uma terceira sessão lá. É que a gente talvez não tivesse o tempo, né? Porque no outro dia a gente tinha que ir para outro lugar. Então, foi tão bacana e depois aquilo nos chocou tanto. A gente ajudou bastante o Rio Grande do Sul. Agora fizemos um evento lá, em Gramado. Levamos 200 e poucos empresários para gastar dinheiro no Rio Grande do Sul. Não foi em Santa Maria, mas foi para seus primos lá de Gramado. Então, parabéns aí pela resiliência. Eu queria só voltar para os dois, contigo ainda. O que o curso que você fez contribuiu nessa jornada agora nos últimos meses e que resultado isso gerou? Margot? Para mim, o trabalho híbrido foi que me ajudou bastante. Pela MBA, ele ensinar a ter uma gestão de pessoas, porque eu tenho uma equipe hoje de mais de 30 pessoas, e a princípio outro restaurante serão mais 30 pessoas. E o MBA me ajudou nessa gestão híbrida, de eu estar lá, estar aqui, a cada 3 vezes no ano eu venho. Reformulamos também o branding da marca, tanto do meu restaurante, que se chama Santo Garden, mais a Bonjour High. As vendas online das duas empresas, porque antes a gente não tinha no meu restaurante, não trabalhávamos com delivery, e hoje a gente trabalha e a gente teve um faturamento muito bom em cima desse canal que antes não era trabalhado. E o MBA ele veio para me dar um up nisso, que foi bem depois da pandemia, eu fazer trocar a mente, melhorar como é que eu poderia ajudar a minha equipe. Como eu não conseguiria trabalhar na parte de vendas, hoje o meu foco é trabalhar na minha equipe. Eu vejo que a gestão de pessoas foi o que fez o diferencial. Para eu fazer eles venderem mais, eu precisava treiná-los. E foi o que a MBA me ajudou. Então, eu bolo treinamentos online com eles e eles treinam a equipe de vendas, que foi, para mim, o que fez alavancar a empresa. E é isso, a gestão de pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com a equipe e não na parte de vendas. Eu gosto muito de trabalhar com eles, saber da vida deles, que não é só o trabalho, eles passam 8 horas ali dentro. Eu tenho funcionários que trabalham mais de 10 horas ali dentro. E foi essa pessoalidade com eles que fez a empresa crescer. Então, essa proximidade com a equipe, e eles fazem o resto do trabalho. Então, para mim, é essa a empresa que está crescendo mais, o restaurante ou o restaurante cresceu bastante esse ano, assim, em Santa Maria. A gente atende um público, chega, por exemplo, sábado e domingo, que é o melhor faturamento, a gente atende mais ou menos 500 almoços por dia, mais o jantar. Então, com a mídia social, com a rede social, dentro do MBA mostra muito isso, essa gestão de marketing me ajudou bastante a potencializar isso. E a Bonjour High, que a gente começou com a troca da embalagem, que hoje ela tinha uma embalagem muito simples e hoje ela tem uma embalagem bem mais robusta, que chama atenção numa linha não no supermercado, numa loja física, ela chama atenção. A gente reformulou as fórmulas, dando mais potência nela, e foi aí que a gente cresceu mais de 100% do ano passado em relação a esse ano, né? Então, a gente vem crescendo cada mês aí, agora esse último trimestre aí foi bem interessante. Olha só, Margot, teu restaurante. Bem. Você tem 2 dígitos de margem no teu restaurante? Restaurante geralmente tem margem entre 12% a 15%. Você está nessa faixa? Isso. Sim. Tá. Sim. Vocês percebem que eu não conheço a Margot, eu não conheço o restaurante dela, mas eu acerto mais ou menos a margem dela, porque as coisas se repetem. Não tem muita novidade. As coisas se repetem.
Entendeu? Você hoje disse que atende várias pessoas, né? Você está atendendo... É um restaurante mais para família ou é mais corporativo, mais para empresa? Família, corporativo, é um ambiente... Ou seja, durante a semana tem os almoços corporativos? Tem jantares também. Como a gente tem um setor separado, um reservado, tem vários médicos de laboratório. Santa Maria é bem conhecido pela universidade. Então, alguns médicos e laboratórios se reúnem lá para fazer Tem espaço de eventos? Isso, um espaço de eventos Legal. para 60 pessoas, mini eventos. Bacana. E eles organizam os laboratórios e chamam os médicos para passar algum medicamento novo, algum curso. Certo. E após isso, a gente oferece o jantar, né? Então, a gente atende um público... Ou seja, você acaba ocupando a tua parte da tarde, que geralmente é ociosa, para eventos também. Isso, e entra à noite, né? No jantar. E entra à noite no jantar. Isso. Maravilha. Você faz contratos corporativos também ou não? A gente não chega a fazer contrato, mas acaba que eles procuram muito o restaurante por ser referência lá em Santa Maria e acaba que todos os meses tem agenda uma vez ou 2 vezes por semana, tem um evento lá, né? E isso é bom que a gente faz evento sempre na terça e na quarta, que é os dias que tem menos movimentos, vamos dizer, Legal. à noite, né? Uma dica para o restaurante para você ter mais recorrência, é você ter contratos corporativos mesmo. Tipo, o RH dá o vale-refeição para as pessoas. Então, você imagina se você cuida do cardápio dessas pessoas. Se você tem um contrato com a empresa para fornecer alimentação de maneira recorrente para essas pessoas. Essa ideia surgiu até essa semana que caiu, assim, de fazer esses almoços, mas como se fosse uma marmita, realmente, e entregar para empresas, né? Então, além da marmita para empresas, você tem um modelo muito interessante. Quem criou esse modelo foi o Hermes Gazola, que criou a Puras, não sei se você já ouviu falar. Ele é gaúcho, inclusive. Não é? E, se eu não me engano, ele atende mais de 700 empresas, onde ele começou atendendo no restaurante dele. Esses contratos corporativos, eles podem ser fechados, e ele começou a montar cozinhas dentro das empresas. Interessante. Então, ele começou... Por exemplo, hoje se você fecha com uma empresa, você ocupa teu restaurante inteiro. De repente nem vale a pena, porque você já tem um movimento, muito provavelmente com muito mais margem, atendendo o teu cliente, não é? Recorrente. Mas, por exemplo, você pode fechar, porque pega uma empresa que tem 5 mil funcionários, eles já gastam dinheiro. Eles dão vale-refeição para essa pessoa. Mas você pode montar a tua cozinha dentro da empresa. Sim. Então, na realidade, você está abrindo um restaurante dentro de uma empresa que tem 5 mil clientes por dia. Fixos, né? Fixos, garantidos. Porque essa empresa ela vai te pagar um valor, você vai cobrar por pessoa, você vai cobrar... E aí você vai lá, você mesmo investe, você não está montando um segundo restaurante? Agora, você imagina você montando um restaurante dentro de cada empresa. Hoje, o próximo restaurante vai ser dentro da Universidade Federal, lá de Santa Maria. Legal. Que só dentro dessa... É grande esse... gira em torno de 36 mil pessoas, 36 mil pessoas por dia. É impressionante. Impressionante. Não sabia desse dado. Agora, então... pensa numa divisão... Isso é um canal de vendas extra. Pensa numa divisão... Já que o teu restaurante é um restaurante bem reconhecido na cidade, uma empresa oferecer o serviço desse restaurante super reconhecido nessa cidade para os seus funcionários é um grande benefício. Sim. Talvez o vale-refeição deles não alcançasse. Mas você pode ter um preço por cliente menor dentro da companhia, porque você não vai pagar aluguel, você não vai pagar energia, você não vai ter outras despesas que você teria no seu restaurante stand-alone. Ou seja, esse é um modelo extra de negócio. Assim como você tem um delivery, você tem delivery no teu? Sim. Ou seja, hoje em dia, todo mundo, depois da pandemia acabou adotando o delivery. Sim. O iFood, né? Não sei se tem outros aplicativos lá em Santa Maria. Mas, de repente, o iFood, a entrega, o delivery, acabou sendo um novo canal de vendas. Verdade. Você tem um canal de vendas na loja, você tem um canal de vendas delivery. Você pode ter o canal de venda empresas. E a minha pergunta seria, Flávio, como é que eu poderia melhorar esse meu modelo de negócio, né? Onde é que eu consigo estudar mais para melhorar isso, até devido à minha distância? Porque assim que eu sei que abrindo outro restaurante, aumentando essa linha, também é mais trabalhoso, né? E eu, por essa distância, também eu queria melhorar. Não é teu sócio que opera? É o meu sócio, meu ex-marido.
E ele me ajuda, mas mesmo assim eu preciso estar vindo, né? Então eu queria melhorar esse meu modelo de negócio híbrido, né? Como é que eu poderia, se tem condições de fazer isso, né? Eu já venho fazendo, mas eu quero melhorar. No outro negócio não tem ex-marido, não, né? Não, tem o futuro. Tem um futuro, né? Isso. Vamos falar, então, do próximo negócio? Que tal a gente falar mais do próximo negócio? Pode ser, não. Que bom, que bom. Vamos falar do próximo negócio, que é o futuro marido. Que ótimo. Já pediu em casamento, já? Ah, estou esperando, estou noiva, né? Tá noiva. Tá chegando. Então, tá bom. Esse outro negócio é novo, né? É a Bonjour High, lá no Canadá. E lá a gente trabalha, ele é engenheiro. A gente tem uma empresa de consultoria de projetos. Né? Você tem perfil no Instagram? Tenho. Quantos seguidores você tem? Eu tenho 1000. 1000? É. Mas você tem uma boa história. É. Você é uma brasileira que está em Montreal, uma cidade super charmosa, adoro essa cidade. Quase morei lá, inclusive. Uma cidade super bacana. Brasileiros gostam de conhecer pessoas que moram fora do Brasil. Você tem como falar sobre morar no Canadá, como é morar no Canadá. É uma coisa que as pessoas morrem de curiosidade para saber. Como é que mora no Canadá? Como é que tem um visto para morar no Canadá? Como é que é a cidade do Canadá? Como é que é a vida no Canadá? Você fala francês? Falo francês. Fala francês bem? Fala inglês também? Inglês. Menos que francês, porque Montreal é mais francês. Meu esposo é francês. Ele é francês. Isso. Então, aí você vê. Você fala francês, você está nessa colônia francesa que é Montreal. Como é que pronuncia? Montreal? Como é que é? Montreal. Eu não sei falar francês. Luciana fala bem, mas eu não sei. Mas, enfim. Você é dona de restaurante. Você é maratonista. Oui. Ela falou oui. Não. Vocês entenderam? Oui. Pardon. Né? Oui é sim, isso eu sei. Pardon. Então, aí depois você corre, você participa de várias maratonas? Sim, estou em meta em fechar 6 majors, né? Já fiz 3, faltam aí 3. Majors são as grandes, maiores do mundo. As maiores do mundo. Completei Berlim esse ano. Completou Berlim. Olha aí, você tem tanta coisa para fazer conteúdo, eu penso nisso, mas eu não sei. Às vezes eu penso em fazer. Você tem vergonha, não tem? E eu fiz um curso com a Luana Carolina até. A Luana é maravilhosa, está no nosso ecossistema. Sim, encontrei ela ontem no hotel. Ela é maravilhosa e ela é tímida. Você sabe disso? Você viu? Eu vi. É impressionante. Então, não pode ter vergonha. A gente fica pensando o que os outros vão pensar. É Margot, quem é a Margot para falar de algo? Às vezes a gente se diminui por isso. Você fala apenas do que você sabe. Oi. Você corre maratona. Eu não consigo correr nem 500 metros. Acabei de perder 37 quilos agora, mas não continuo correndo nem 1 quilômetro ainda. Você corre 42 quilômetros. Já fez Ironman? Estou treinando, entrei agora no mundo do triatlon. Né? Vai fazer? Esse ano que vem pretendo fazer um olímpico e até o meu 50 fazer um full. Olha aí. Você tem tanta coisa para falar, moça. Bota isso aí para você falar e aí os seus produtos vêm junto. Vem a Bonjour High, me ajuda bastante. Exatamente. Né? Então você documenta isso, contrata uma pessoa, contrata um filmmaker para te acompanhar, para te mostrar. Faz, não tenha medo de pagar amigo. Você tem muita coisa. Você mora, vou repetir. Você mora no Canadá, você fala francês, você tem restaurante, você é maratonista, você corre, você viaja o mundo fazendo maratona. Você vai fazer um Ironman, está se preparando para isso. Você tem que mostrar, botar a cara para fora. E correr na neve. Que agora corre na neve. Vai correr na neve. Imagina quanta paisagem bonita você tem para mostrar. Lindo. Eu não é? Você tem potencial para ter 1 milhão de seguidores em um ano. E as pessoas querem ver. Eu corri meia maratona. Quem seguiria ela aqui? Levanta a mão. Ó, tem um monte de seguidor aqui já. Tá vendo? Margot, Instagram. Agora. Divulga teu Instagram pro pessoal aí. Margot Tomé. Margot Tomé. Vai lá e segue a Margot Tomé. E cobra dela ela fazer pelo menos aí 2 posts por dia. Isso. Amanhã eu já tô voltando pro Canadá. Tá bom? Friozinho.